Fala pessoal, eu sou o Emerson Broca e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que a gente faz para customizar um checkbox e transformar ele em algo mais moderno, como que a gente tem hoje em dia nos celulares, né, que é parecendo esse switch que está aí na tela. Então eu queria mostrar para vocês como fazer esse switch, né, transformar um checkbox em um switch usando apenas HTML e CSS, tá? Não tem JavaScript, somente HTML e CSS. E eu acho que esse vídeo vai contribuir muito, porque você vai aprender algumas das técnicas do CSS que muita gente às vezes não sabe. Então, se esse vídeo já está valendo a pena, já deixa o seu joinha, já curte, já compartilha com seus amigos. E agora, vamos lá para o computador. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente está aqui no computador, né, deixa eu te mostrar o que a gente vai fazer hoje. E a gente vai fazer esse switch aqui, né, esse on-off aqui, ó, bem animadinho, bem bacana, e usando apenas HTML e CSS, tá? Não tem JavaScript aqui nessa página e tá aí, a gente vai aprender a fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos colocar a mão no código aí e começar a fazer isso aqui. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no Visual Studio Code, eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. E nesse arquivo eu vou criar aqui uma estrutura inicial do meu HTML, né, aqui com o plugin do Emmet, switch, isso, vou dar um título aqui de switch. E agora a gente vai começar fazendo uma estrutura básica aqui para o nosso HTML. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são alguns detalhes nativos, né, do HTML, do CSS, que muita gente não sabe que existe. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente vai ter ali, né, embaixo desse, né, o que vai estar por trás desse switchzinho aqui, nada mais é do que um checkbox. Então nós vamos ter aqui um input do tipo checkbox. E aí eu quero mostrar algumas peculiaridades sobre o checkbox, né? Então vamos rodar isso aqui usando o plugin do Live Server, para ele abrir aqui para a gente numa outra porta. Então está aqui no cantinho, ó, bem pequenininho, nós temos aqui um checkbox, beleza? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um container aqui, só para a gente estilizar isso aqui um pouquinho e colocar isso aí mais organizado, né? Container, beleza. Vamos criar ele aqui. E aí eu vou fazer, deixa eu indentar isso aqui tudo certinho. E eu vou fazer o estilo, né, aqui na própria página, para a gente não precisar de criar um novo arquivo, ficar fácil aqui da gente editar tudo de uma vez só, tá? Então vamos lá, container, eu vou colocar que ele tem uma largura de 960 pixels, vou colocar que ele tem um margem 0, né, que seria a margem em cima e embaixo, e alto na direita e esquerda, e vou colocar que ele tem um padding top de 10%, só para a gente ter ele aí num lugar mais ou menos na tela aqui, mais visível, tá vendo? Então beleza, a gente tem aqui um checkbox. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que geralmente a gente faz o checkbox e coloca um label, né? A gente coloca um texto aqui do lado do checkbox que é para a pessoa saber, né, o que ela está clicando, né? Seria aquele aceito os termos, né? Aceito os termos, ou sei lá, igual estava lá no meu exemplo, que é o texto assistir todos os vídeos, né? Então vamos pegar ele aqui, vou colar aqui, ó, assistir todos os vídeos. Beleza. E aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu clicar aqui, nada acontece. Eu tenho que clicar precisamente no checkbox. Então uma das coisas que eu já quero mostrar é que se você englobar isso aqui dentro de uma tag label, você pode, né, clicar também no texto e ele vai ativar o checkbox. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que a gente pode clicar em outro tipo de elemento, né, que estiver dentro do label, que ele vai ativar para a gente o checkbox, beleza? Sabendo disso, a gente pode fazer agora algumas outras coisas. Olha só, vou colocar aqui um span, e dentro desse span que eu vou colocar o label. Né? Então eu tenho agora uma tag span, e ela ativa, né, continua funcionando normal, porque está dentro de label. Né? Inclusive, se eu... O que eu fiz aqui? Que bagunça é essa? Espera aí, eu bagunçando as coisas. Aqui. E aí pode apagar isso aqui. Isso. Beleza. Eu quero só indentar tudo aqui, ó. Colocar mais certinho aqui pra gente. Assim. E aqui embaixo nós temos o label. Isso. Só para vocês, né, para ficar mais fácil de entender aqui visualmente.
Aí olha o que eu vou fazer aqui no meu estilo, olha só. Eu vou colocar aqui label, né, que é o nosso seletor aqui que engloba todo mundo, label. E aí eu vou pegar e vou falar o seguinte, que o span lá dentro, o span dentro de label vai ter uma cor blue, ou seja, uma cor azul. Então tá lá, uma cor azul, a gente continua apertando e tá tudo funcionando, beleza. E aí agora eu vou fazer o seguinte, existe um seletor que é para o checkbox que tiver marcado, né, que tiver checked. Então eu consigo fazer esse seletor da seguinte forma, label, que é o meu seletor maior aqui, né, o meu que engloba as coisas. Aí eu vou pôr input, checked. E aí, quando ele tiver, né, checked, eu vou pegar o próximo elemento, né, o próximo elemento, que no caso é o meu span, e vou mudar a cor. Então, color red. Então, esse mais aqui, ele vai selecionar o próximo elemento. Por exemplo, se eu não tivesse o mais, teria que ser um span dentro aqui do meu input, correto? Mas se eu tiver o mais, é o primeiro elemento depois dele. E aí, se tudo estiver certinho aqui, na hora que eu clicar no checkbox, né, no texto ou no que for, o span aqui ele vai mudar de cor. Então vamos dar uma olhada lá. Então tá aí, ó, eu clico e ele muda de cor. Então, ou seja, essas daqui são as premissas básicas para a gente entender como que vai ser o funcionamento desse switch aqui, entendeu? Então, por isso que eu consigo fazer sem usar nenhum JavaScript, porque apenas usando aqui o CSS e a organização correta aqui dos meus elementos, eu consigo, né, alterar essas coisas aí. Então, agora que está entendido tudo isso, eu vou fazer aqui o meu HTML colocando algumas classes para ficar mais fácil da gente estilizar tudo isso, beleza? E vai mudar um pouco as coisas, mas vai ficar bem claro. Então, vamos lá. Aqui no meu label, eu vou já colocar uma class nele que eu vou chamar de switch. Ou seja, tudo que está aqui dentro vai englobar o meu switch estilizado, né, customizado. O meu texto, nem sempre eu quero ele depois aqui do meu checkbox. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu label, eu já vou colocar aqui um span, que eu vou chamar de switch text. Beleza? E aí eu vou passar o meu texto aqui para dentro. Então tá aqui o meu texto, beleza? E aqui está o meu checkbox. E esse span aqui agora, eu vou fazer para ele virar aquele botão. Então eu vou colocar aqui um class nele. Vou chamar de switch button. Então, ou seja, a gente tem o switch text e o nosso switch button. Beleza? Com isso agora, já mudou aqui um pouquinho. Continua funcionando lá. Só que, né, não vai mudar de cor nem nada, porque os meus seletores aqui já não são mais válidos, né? Eu posso deletar eles aqui. Mas agora eu já tenho a estrutura, quase toda a estrutura que eu preciso para fazer do jeito que eu estou querendo. E aí aqui eu vou também englobar, né, o meu input e o meu span dentro de uma outra classe, uma outra div, que eu vou dar o nome de switch wrapper, né, para englobar tudo aqui. Então, vou colocar aqui, beleza, vou organizar a indentação e está aqui o meu HTML, né, do jeito final que ele vai ficar. E agora o resto a gente vai fazer tudo com CSS, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o meu switch, ele vai ter o display flex. Eu vou colocar aqui o justify content é center, que o align items é center, e vou colocar também que o cursor é pointer, ou seja, onde eu passar o mouse ali, ele já vai ficar a mãozinha para mim, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, no meu switch wrapper, né, que é o próximo elemento que a gente tem aqui depois do texto, né, switch wrapper, aqui ó, switch, e aí eu já vou usar, né, esse namespace do switch aqui para a gente não, pra gente manter tudo organizado aí, né, não tudo dentro de um namespace, vamos dizer assim. Então switch, e eu escrevi errado, é wrapper com R, aqui ó, isso, beleza. E aí aqui eu vou colocar um display inline block, eu vou colocar uma largura de 60 pixels, aqui já é o tamanho
do meu switchzinho, né, do botãozinho lá. A altura aqui de 34 pixels e vou colocar um position relative, beleza? Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar switch wrapper, switch button, que aí eu estou chegando aqui nesse elemento, né, nesse span, beleza? E aí nele eu vou fazer um tanto de modificação aqui para colocar ele apenas como um lugar que tem um background. E aí vai ser da seguinte forma, position absolute, top 0, left 0, right também 0 e bottom também 0. Aí eu vou colocar que ele vai ter um display flex, que ele vai ter um justify content space between e que ele vai ter align items também como center. E aqui eu vou definir um border radius, que eu vou colocar de 40 pixels, e aqui eu vou definir o background color, né, a corzinha que vai ficar aqui, ó, essa cor aqui, essa cor de fundo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui com uma cor que eu já tenho pré-definida, que é a 475569. É um cinzazinho aí, bem bacana. Beleza? Aí eu tenho que fazer, olha só, deixa eu salvar aqui e ir lá pra gente ver. Tá vendo? Tá aqui, e aí aqui no cantinho, ó, se você ver, você percebe o cantinho aqui do nosso checkbox. Então eu vou ter que esconder esse checkbox, eu não quero que ele seja visível, né? Então eu vou pegar aqui os meus seletores, ó, e vou chegar lá no meu checkbox, que nesse caso, né, ele é aqui o nosso input apenas. Então, switch wrapper, input, ou seja, a gente só vai ter esse input lá dentro. E aí eu vou colocar que ele tem uma opacidade 0, ou seja, ele já ficou invisível aqui, e vou tirar a largura dele, vou colocar 0, e vou tirar também a altura dele e colocar 0. Beleza, com isso ele já não existe lá mais. Uma outra coisa que eu vou fazer, você viu que o texto aqui, ó, do switch text está coladinho lá? Então eu vou fazer uma pequena mudança aqui para colocar um espaço, né, ali entre o texto e o próximo elemento. Então eu vou colocar aqui o meu switch text, e aí aqui eu vou colocar um padding right, né, ou seja, um padding na direita de 0.3 rem. E vou colocar um font size de 1.2 rem, só para ficar um texto um pouquinho maior. Então tá aí, ele já mudou aqui para a gente. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui no container, vai ser a nossa fonte family, só para ficar mais bonitinho ali. E aí eu vou usar essa daqui, ó, Segoe UI, Tahoma, Geneva, Verdana e Sans Serif, beleza? Aí já ficou um pouco mais bonitinho lá, beleza? Agora falta aquela bolinha, né, que vai mudar aqui de um lado para o outro. E aí é onde a mágica acontece. Então vamos lá, vamos fazer ela aqui agora. Como que a gente vai fazer? Switch wrapper. Aí a gente vai pegar o nosso switch button, né? Lembra que a gente está entrando aqui, ó, switch wrapper, switch button. Então cheguei nesse span aqui de novo, igual a gente tem aqui em cima. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a pseudo class before. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui content, né, que é required aí, né? A gente tem que colocar. Vou definir a altura e a largura como 26 pixels. Então, largura 26 pixels, altura 26 pixels. Vou colocar que tem um position absolute. Vou colocar um left de 4 pixels, para ele não ficar muito lá no cantinho, né? Dar uma bordinha para a gente. Vou colocar o bottom também de 4 pixels.
Vou colocar o border radius, né, para a gente fazer esse quadradinho de 26 pixels por 26 ficar redondo, border radius de 50%. E vou colocar aqui um transition. Aí eu vou colocar em 0,4 segundos, ou seja, são 4 milissegundos em todos os meus transitions com o motion de ease. Beleza? Aí agora a gente já tem lá, deixa eu voltar aqui, cadê? Por que não mostrou? Era para mostrar porque eu não coloquei o background color. Que é o background color, muito importante também, e eu vou colocar esse Alice Blue. Então tá lá, a gente tem nossa bolinha aqui, os nossos 4 pixels aqui de um lado, os nossos 4 pixels do bottom. Isso tudo já foi medido, tá? Esses números aqui, ó, 26 e os números aqui de 60 e 34, já é tudo pensando nisso, tá? E agora a gente vai fazer acontecer a mágica usando simplesmente aquele seletor com mais, né, que pega o próximo elemento aí. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que switch.switchWrapper input checked, ou seja, quando meu input estiver marcado, checked, ele vai pegar aqui o próximo elemento, que é o meu switch button, e eu vou mudar o background color. Então lembra que lá em cima, ó, a gente tem o background color no switch button com esse cinzinho aqui. Eu vou mudar ele agora para um verde. E esse verde, deixa eu pegar a cor dele aqui, e esse verde é essa cor aqui, ó, 58A721. Então agora quando eu clicar, ele fica verde. Beleza. Agora eu tenho que fazer a bolinha mover para o outro lado. Então vou usar o mesmo seletor aqui, vou até copiar ele aqui, e aqui embaixo vou fazer ele, só que agora a gente vai trabalhar no before. E aí, por que eu tenho esse transition aqui de 0,4 segundos? Né? Por que eu tenho aqui todos esses posicionamentos ali e tal? Porque agora a gente vai usar um transform, e aí eu vou fazer só um translate x e vou passar o valor de 26 pixels, ou seja, ele vai andar mais 26 pixels de onde ele está. E aí, com isso, eu tenho aqui o meu botãozinho, né, o meu switch, alterando aí quando a gente clica, sem nenhum CSS, tá? E eu posso clicar aqui em qualquer lugar do meu texto, ó, que ele funciona normalmente, posso clicar lá, tudo, né? E aí lembrando que quando você for usar isso aqui, não se esqueça, né, de colocar aqui o name do seu switch e também o valor, né? Eu não lembro se o switch precisa do valor ou não, mas lembre-se de colocar, acho que não precisa do valor não, só o name, né? E aí você passa aí, né, o seu name para você pegar aí se ele é on ou off, né? Então vamos deixar aqui como watch, por exemplo. E aí você consegue pegar o valor desse switch, né, como on ou off, que é assim que trabalha o checkbox. E tá aí o checkbox personalizado, né? E aí você pode criar quantos você quiser e tal, fazer todas as suas configurações aí, ó, que vai estar tudo funcionando certinho, sem nenhum JavaScript, tá bom? Como você viu aí, é algo bem tranquilo de implementar, vai deixar o seu layout muito mais atraente, muito mais agradável, a sua usabilidade, né, nos seus projetos vai ficar melhor, com um visual um pouco mais moderno, e você pode fazer apenas usando HTML e CSS. E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, né, deixa aí o seu like. Se você gosta aqui do canal, se inscreve, né? E se você quiser ajudar ainda mais o canal, compartilha o vídeo com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!